Olá! Hoje nós vamos fazer um brigadeiro de ovo maltine recheado super fácil de fazer e que todo mundo ama, principalmente a criançada. Então fica aqui comigo que eu vou te ensinar esse brigadeiro que tem feito muito sucesso no iFood aqui da minha cidade. Meu nome é Bruna, eu sou aqui do canal Aprender Confeitaria e toda semana tem vídeo novo de docinhos, sobremesas, bolos, então já se inscreve aqui para não perder nada. Então aqui eu vou fazer meia receita apenas, então eu estou usando meia caixinha de leite condensado, aqui eu estou usando leite condensado integral. Mas pode usar também o semi-desnatado, ele só leva um pouquinho mais de tempo para chegar no ponto. Eu tenho também aqui uma colher de sopa de farinha de trigo. Aqui eu coloquei 5 gramas de cacau em pó e mais 10 gramas de achocolatado, para que a minha massa não fique tão doce e fique também escurinha. E aí mais meia caixinha de creme de leite. Aqui eu usei da marca Piracanjuba. Então aqui eu já posso colocar o meu leite condensado na minha panela. Eu prefiro usar panela antiaderente porque é mais fácil para mexer depois no fogo, mas pode ser que você tiver na sua casa sem problema nenhum. Depois a gente vai acrescentar nossa farinha de trigo. Ela vai dar cremosidade para o nosso brigadeiro, tá? E evitar também que ele cristalize muito rápido. Então a gente dissolve ela bem aqui no leite condensado, mistura bem e depois nós vamos acrescentar o nosso chocolate. O mesmo processo também, misturando bem no leite condensado e só depois a gente acrescenta o creme de leite. Esse processo aqui é importante também para que não fique aqueles gruminhos de chocolate na massa também, tá? Então a gente sempre dissolve os ingredientes secos no leite condensado, para só então a gente vir com o nosso creme de leite. O importante nessa etapa aqui é que a massa fique bem lisinha e sem gruminho nenhum, porque se tiver algum gruminho de trigo ou de chocolate agora, quando for pro fogo ele pode continuar. Então a gente quer uma massa bem lisinha pro nosso brigadeiro. Olha, lisinha, tá vendo? Já tá, ó. A gente já pode acrescentar o nosso creme de leite. E aí a mesma coisa, a gente mistura bem todos os ingredientes aqui, para só então a gente levar pro fogo. Aqui ele já tá bem homogêneo, bem misturadinho mesmo. E agora a gente vai levar pro fogo. Aqui o meu fogo, ele é bem potente, esse meu fogão aqui. Então eu sempre faço a massa dos meus brigadeiros entre abaixo do fogo médio e o mínimo, tá? Porque se eu colocar aqui no fogo médio ou no fogo alto, ele vai queimar, tá? Então assim, cada um conhece o seu fogão. Na dúvida, abaixa um pouquinho o fogo e vai vendo como que a massa cozinha mesmo. Se você vê que ela demora um pouquinho mais para cozinhar, você pode também aumentar um pouquinho o seu fogo e ir mexendo sempre. Não pode parar de mexer, porque senão ela pode queimar no fundo. E aí fica com umas casquinhas queimadas na massa mais tarde. E se você quiser aprender também outras receitas de brigadeiros gourmet, eu vou deixar o link do curso que eu fiz esse ano aqui na descrição do vídeo, que tem me ajudado a conquistar mais clientes e aumentar ainda mais as minhas vendas. E lembrando que a receita aqui desse brigadeiro também está aqui na descrição, com todas as quantidades certinhas para você. Ela é super fácil de fazer e mesmo que você não tenha experiência em fazer docinhos ainda, vai conseguir fazer sem maiores dificuldades. Aqui a minha massa vai levar no meu fogão mais uns 3 ou 4 minutinhos para chegar no ponto que eu preciso, tá? Ao todo
leva aí uns 7 ou 8 minutinhos para chegar no ponto correto. Mas isso depende de cada fogão mesmo, tá? Esse ponto aqui meu já seria um ponto de uma cobertura de um bolo vulcão para ficar mais cremosinha mesmo. Pro ponto de enrolar, precisa de mais um pouquinho de fogo aqui. Já tô quase chegando aqui no ponto que eu preciso. A massa já tá soltando quase que totalmente aqui do fundo da panela. E quando eu passei aqui a espátula no meio da massa, as laterais elas não se juntam mais. Deu pra ver aí, né? Então, quando elas já ficam mais firminhas, separadas, sem se juntar, igual aqui, esse já é o ponto pra gente poder pôr pra descansar a nossa massa. Porém, eu sempre prefiro deixar mais um minutinho ou dois aqui no fogo, para que a massa fique um pouquinho mais firme depois, tá? E para enrolar, também facilita bastante. Aqui ela já tá soltando bem do fundo da panela aqui. Desligo o meu fogo, ó, já soltou totalmente. Então, é esse ponto aqui que eu vou pôr num prato agora para poder descansar. Aqui não tem muito segredo. Eu vou colocar em um prato a massa aqui e depois eu vou colocar o plástico filme em contato com o brigadeiro. Isso vai ajudar que o brigadeiro não crie aquela peliculazinha depois da hora que ele esfriar. E esse processo aqui, ele tem que ser feito com a massa ainda quente, tá? Não pode esperar ela esfriar totalmente na panela para depois pôr para descansar com o plástico em cima, porque aí depois que ela esfria, ela já cria aquela peliculazinha em volta e depois ela não sai mais, tá? Então assim, a gente vem apertando com cuidado aqui com a massa ainda quente, mas com cuidado, tá? E vai fechando todas as laterais aqui da massa para que não entre ar dentro do prato. A nossa massa vai ficar aqui descansando por aproximadamente 8 horas fora da geladeira. Quando der mais ou menos umas 6 horas que ela estiver descansando, a gente pode começar a fazer o nosso recheio pro brigadeiro já. Então, para esse brigadeiro aqui, eu vou usar esse creme crocante também de ovomaltine, tá? A gente compra isso daqui nos mercados, em grandes mercados, tá? Ele não é um creme muito acessível para compra, ele é um pouquinho mais caro, porém ele rende bastante. Então dá para fazer aí vários brigadeiros recheados que o custo dele depois por unidade fica bem baixinho. E esse creme aqui, ele é uma delícia, porque ele tem pedacinhos de ovomaltine dentro dele mesmo, junto com o creme. Então, quando come, é maravilhoso. Aqui eu vou fazer pequenas porçõezinhas desse creme, de aproximadamente 3 gramas a 4 gramas, tá? Não pode ser muito, porque depois, quando a gente for rechear o brigadeiro, se tiver muito recheio, ele não fecha, tá? Então, entre 3 e 4 gramas é o tamanho ideal para o nosso brigadeiro depois já finalizado. Eu venho porcionando cada uma delas, tá? E nesse momento aqui é imprescindível que a gente use a nossa balança, tá? Porque é só assim que a gente vai conseguir padronizar as porçõezinhas. Assim que eu terminar aqui de porcionar as bolinhas, eu vou levar o prato todo para o freezer para que elas congelem. Então eu vou deixar lá no mínimo 1 hora, entre uma hora, 1h30 mais ou menos, para só então rechear os brigadeiros. Aqui eu já vou começar a porcionar os meus brigadeiros, então eu vou fazer bolinhas aqui de aproximadamente 14 gramas, porque aí vai juntar com mais 4 gramas das bolinhas do creme crocante, né? E aí a gente vai ter um brigadeiro aí de em torno de 18 a 19 gramas depois de confeitado já. Então eu venho porcionando cada uma delas.
O prato ele já tá untado com margarina também. Untei também as minhas mãos, né, para que a massa não grude. E aí agora é só porcionar mesmo, todos do mesmo tamanho. Se você quiser fazer esse processo aqui um tempinho antes de entregar os brigadeiros já confeitados, um dia antes, um dia ou dois antes, não tem nenhum problema. A gente pode porcionar já e já rechear também com o creme crocante. Porém, para confeitar, o ideal é que a gente confeite o mais próximo possível do consumo ou da entrega. Porque esse confeito aqui de ovomaltine, ele derrete muito fácil. Então, se a gente fizer isso daqui tudo, né, e depois confeitar um dia antes da entrega, depois quando for chegar para o cliente não vai ter a mesma decoração. Enquanto eu porciono aqui, as bolinhas de creme crocante, elas estão no freezer ainda congelando. Eu vou tirar só a hora que eu for usar mesmo cada uma delas, porque elas derretem muito fácil também, tá? Então, assim que a gente terminar aqui, a gente já pega para rechear. Aqui eu venho ativando a gordura das minhas porções do brigadeiro, tá? Isso faz com que ele fique mais macio e mais brilhoso também depois que a gente finalizar. Eu faço isso com todas as porçõezinhas aqui. Se grudar um pouquinho na mão, eu venho com a minha margarina, unto novamente os dedos e continuo boleando eles aqui. Aqui, olha, eu achato, mexo um pouquinho com a massa, boleio um pouquinho e aí eu já passo para a próxima. Aqui eu já peguei as minhas bolinhas do creme crocante do freezer. Elas estão bem firminhas, ó. E aí esse aqui é o ponto ideal pra gente poder rechear os brigadeiros, tá? Aqui eu vou untar a minha mão com a margarina, para que a massa do brigadeiro não grude a hora que a gente for enrolar. Pego aqui uma porçãozinha da massa, abro ela. Eu deixo ela fina, mas não tão fina a ponto dela se quebrar, tá? Pego aqui o recheio do creme crocante e coloco no meio da minha massa do brigadeiro. Coloquei, aí é só eu ir fechando aqui as laterais da massa. Venho fechando e apertando. Assim que eu termino de fechar, eu já posso bolear a massa. Ó, ficou o brigadeiro perfeitinho aqui e recheado já. E assim eu vou fazendo com os outros também.
Lembra que eu falei que o creme crocante ele tem que estar congelado para a gente poder usar dentro dos brigadeiros? Se ele estiver derretendo, a massa do brigadeiro ela não vai conseguir se juntar depois com a outra lateral dela. Então, isso vai dificultar que a gente enrole. Se você perceber que a massa já tá mais molinha, como a minha aqui, ó, que tá um pouquinho mais cremosinha já, a gente pode voltar ela pro freezer também. E aí a gente vai deixar até firmar, tá? Mais uns 30 minutinhos mais ou menos pra gente poder retomar aqui pra rechear as outras massas. Voltei aqui com meu creme crocante e eu vou continuar recheando as minhas massas aqui. Aqui eu vou finalizar com o ovo maltine mesmo, os flocos, né? Pus aqui em um potinho. Aí eu vou passar os brigadeiros no ovo maltine e depois eu vou bolear novamente eles para que esse ovo maltine fixe bem na massa do brigadeiro. Se você quiser também não bolear novamente o brigadeiro depois que passar no ovo maltine, também não tem nenhum problema. Vai ficar algo um pouquinho mais rústico assim mesmo, né? Mas também fica super gostoso, fica super atrativo da mesma forma. Sobraram essas 3 porçõezinhas aqui de brigadeiro que eu não tinha recheado com o creme crocante. Então eu posso abrir cada uma delas aqui, passar no meu ovo maltine também, e aí eu posso bolear novamente aqui e já finalizar também com ele novamente. Então aí ela não vai ficar recheada como as outras, né? Mas também fica super gostosa. E olha como que fica esse brigadeiro recheado de ovo maltine por dentro. O sabor dele é fantástico.
E eu te vejo no próximo vídeo. Então até lá!